Eu vou voltar a falar então do Falcone, porque o Falcone ele fez um trabalho muito legal para falar sobre liderança. Ele escreveu um livro sobre liderança recentemente e fala da agenda do líder. Então ele dividiu os três pontos que estão na definição que ele fez de liderança. Se você não sabe, volta na aula passada. Na aula passada eu falei da definição de liderança para Vicente Falcone Neto, o nosso papa aqui da área de qualidade, de produção. Ele escreveu um livro sobre liderança e ele definiu o que é para ele liderança. Então ele fala que liderança é alcançar metas com o time fazendo certo. Então ele dividiu essas três partes em como se fossem agendas. Para alcançar as metas, o que eu preciso fazer? Para trabalhar bem com o meu time, o que eu preciso fazer? Para fazer certo, o que eu tenho que fazer? Então, dá uma olhadinha lá no livro dele, tá? O Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone Neto. Nesse livro ele consegue desenvolver essa agenda da liderança de uma forma muito legal. Quando ele faz isso, ele automaticamente traz para o leitor informações essenciais daquilo que perguntaram aqui. Qual é o perfil do líder no século XXI? Tá? Porque o líder tem que ter um perfil focado, muito claro, naquilo que ele vai alcançar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o perfil do líder depois, tá? E antes de começar a entrar efetivamente nos nossos 4 pontos, eu queria colocar aqui um princípio que eu aprendi a duras penas ao longo da minha carreira, que é o princípio de Peter. Lembra quando eu falei lá na aula passada? Se você não viu, volta lá, começa a ver de novo, você vai ver que no comecinho da aula passada, eu vou te esperar aqui para a partir desse ponto continuar com você, mas se você não quiser relembrar, dá uma olhadinha na aula passada, que eu falei que nem todo mundo consegue ser líder porque não quer, não tem o atributo necessário, tá? Não é que ele nasceu feito, ele pode ser treinado, ele deve ser treinado, mas ele tem que ter os atributos necessários, pelo menos o interesse de desenvolver esses atributos, aí ele consegue exercer bem a liderança. O que fala o princípio de Peter? Peter, Lawrence J. Peter, ele escreveu o seguinte, ele falou o seguinte, que numa organização hierárquica, todo mundo sobe, então é promovido, até atingir o nível de sua incompetência. Ou seja, eu sou competente nesse ponto aqui, eu sou promovido para cá, se eu for competente nesse ponto aqui, eu sou promovido para cá, se eu for competente nesse ponto aqui, eu vou subindo sempre, até chegar num ponto onde eu não sou mais competente. Aí eu sou incompetente. O grande problema é que muitas vezes nas organizações hierarquizadas, esse indivíduo chega num ponto, muitas vezes de chefia, onde ele é incompetente para realizar. O Rancharan fala disso também no livro dele, no Pipeline da Liderança. Ele fala da necessidade de preparar novos líderes, né? E como se prepara novos líderes. Não vai ser o caso da nossa aula aqui, porque ele é muito extenso, demandaria um trabalho específico só para falar sobre isso. Se você quiser, a gente pode depois conversar melhor, fora das nossas aulas. Eu vou passar depois os contatos para vocês. Mas chegar num ponto máximo da carreira e se sentir incompetente é muito complicado e muito ruim para a organização também. Então é por isso que é importante a gente ter sempre essa ideia, como colocou o próprio Rancharan, de desenvolver novas competências, para que não chegue num ponto onde você vai ficar incompetente fazendo um trabalho inócuo, inoportuno, inadequado, tá? Eu acho que agora a gente conseguiu já falar sobre praticamente tudo que é necessário na aula passada e na aula de hoje, para efetivamente colocar em prática os ensinamentos de liderança. Antes eu quero só deixar um último recadozinho para vocês nessa parte conceitual, que é um recado que o James Hunter coloca no livro dele, De Volta ao Mosteiro.
ele coloca 3 informações, vamos assim dizer, né? 3 dicas. Confere aí no slide. Ele fala o seguinte, que um bom começo, James Hunter isso daí, né? É você fazer o que é certo, fazer o melhor possível e tratar o outro como gostaria de ser tratado. A regra de ouro do cristianismo, né? Deixa eu te explicar por que ele coloca isso. Porque se a gente está desenvolvendo um trabalho de liderança, e muitas vezes a gente chega num ponto, a gente tem muita informação, você vai terminar esse curso com muita informação na cabeça, e você vai chegar e vai querer exercer o primeiro ponto de influência sobre os seus subordinados, os seus colaboradores, os seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, aqueles que efetivamente você quer influenciar. E você vai falar assim, mas o Ernesto falou tanta coisa lá, eu não consigo acompanhar aqui, como é que eu vou começar a trabalhar tudo isso? Então está aqui, o bom começo. O bom começo é fazer sempre o que é certo. Na aula passada eu falei do exemplo. O exemplo é um ótimo meio de exercer a liderança. Eu faço o meu melhor, eu dou exemplo, eu cumpro as regras, eu faço aquilo que eu quero que o meu subordinado faça, ele vai necessariamente ou voluntariamente repetir aquilo que eu faço. E eu tenho que fazer o que é certo. Da mesma maneira, eu tenho que fazer o melhor possível. Porque não adianta nada eu fazer as coisas meia boca, né? Fazer ali só para cumprir tabela. Se eu, como líder, fizer só para cumprir tabela, o meu subordinado também vai nesse mesmo caminho. Por que ele vai se esforçar se eu não vou me esforçar? Então eu tenho que fazer o que é certo. Se eu descumprir as normas, se eu descumprir as regras, eu vou estar dando um mau exemplo, não vou ser seguido, não vou ter seguidores, ou pelo menos não vou conseguir influenciar do jeito que eu quero. Eu tenho que fazer o melhor possível. Faço o que é certo, faço na melhor maneira que eu posso. Talvez não seja a maneira perfeita, a maior parte das vezes não é. Mas até aí não tem problema. Eu estou fazendo o melhor que eu tenho, eu estou entregando o melhor que eu tenho. E quem sabe o meu subordinado vai poder enxergar isso e vai entregar o melhor que ele tem também. É isso que eu desejo. E por último, tratar o outro como gostaria de ser tratado. Isso acho que não cabe não preciso nem perder tempo explicando aqui para você, né? Se eu tratar as pessoas mal, como é que eu vou ser um líder? Eu tenho que tratar as pessoas bem. Tratar bem não quer dizer ser bonzinho, ser um banana. Tá? Tratar bem quer dizer ser educado, exigir aquilo que é possível. Tá? Então, você agora, vai começar agora. A partir do minuto seguinte, você vai poder exercer a liderança e a influência sobre as pessoas. Comece fazendo isso que eu falei agora para você aqui. Ó. Comece fazendo o que é certo, comece fazendo o melhor possível e comece tratando o outro como você gostaria de ser tratado. Se você conseguir isso, a partir do minuto seguinte, quando desligar esse vídeo, você vai estar exercendo a liderança sobre as demais pessoas. Vai exercer a influência positiva e vai com certeza começar a conseguir resultados melhores. Tá bom? A gente se vê na próxima aula. Na aula de hoje, fizemos uma contextualização de tudo aquilo que nós já havíamos tratado e desenvolvemos ainda mais algumas perguntas que foram passadas. Falamos sobre a importância de liderar, de como liderar, do porquê liderar, de a quem liderar. Falamos um pouquinho também sobre o perfil, sobre as preocupações do líder e finalizamos aí com uma ideia importante para você guardar na sua memória, fixar desde agora, que se você quiser exercer a liderança, você pode começar fazendo o que é certo, fazendo o melhor possível e tratando o outro como gostaria de ser tratado. A gente se vê em breve na próxima aula. Muito obrigado até agora. Até a próxima.